Mudando um pouco o clima de revisão, a gente vê com o laudo uma aula inédita de lentes esféricas, que é um importante capítulo da óptica geométrica. Todos nós conhecemos as inúmeras aplicações das lentes, não é? Elas são utilizadas na construção de muitos instrumentos ópticos, como, por exemplo, o microscópio, a máquina fotográfica, protetores, binóculos, lunetas e até óculos. Tudo bem com vocês? Estão mais prontos para mais uma aula de física? Uma aula de óptica geométrica. Hoje nós iremos analisar as lentes esféricas. Uma lente esférica é um elemento utilizado na construção de um instrumento óptico. Vou dar exemplos de instrumentos ópticos. Vocês conhecem os projetores, vocês conhecem as filmadoras, o microscópio, as lunetas, a câmara fotográfica, o óculos, inclusive o olho humano. Para entender o funcionamento de todos esses instrumentos, devemos entender o funcionamento de uma lente. É o que nós vamos fazer hoje, explicar como funciona uma lente esférica. Lente esférica normalmente é construída de vidro ou de acrílico e tem duas superfícies esféricas ou uma superfície esférica e uma plana. Aqui eu tenho um exemplo de uma lente esférica. Esta é uma lente esférica, uma lente comprada aí nas óticas, usada pelos oculistas, né? Essa lente esférica, notem, ela é de acrílico. Pode existir uma lente de vidro também, ela é de acrílico. E essa superfície da lente é uma superfície esférica, quase plana. Essa outra superfície é uma superfície esférica. Agora observe que essa lente, a parte central dela é bem fininha, e a extremidade é mais grossa. No caso que a parte central é bem fininha e a extremidade é mais grossa, a lente é chamada divergente. Para vocês perceberem que a parte central é mais fininha, eu vou fazer um corte aqui, olha. Fazendo um corte, nós iremos ver esta forma aqui, olha. Note que a parte central é mais fininha, a extremidade é mais grossa. Característica da lente divergente. Então essa lente é divergente. Essa lente divergente é usada pelo míope. O míope usa a lente divergente. Então se vocês pegarem o óculos de uma pessoa e notarem que a parte central dela é bem fininha, a extremidade é grossa, então essa pessoa é míope, ela tem miopia. Como nós vamos guardar que uma pessoa míope, um míope, usa a lente divergente? É fazendo uma brincadeirinha. O míope usa a lente divergente, não pode ir ao zoológico. Por que o míope não pode ir ao zoológico? Porque ele usa a lente divergente. E no zoológico nós temos bichos. Então ele usa a lente divergente, não pode ir ao zoológico. Acho que essa foi bem pesada, né? Mas guardem que o míope usa a lente divergente. É um exemplo de lente. Agora aqui nós temos um outro exemplo de lente. É uma lente de acrílico também. Só que nesse caso, a superfície aqui é plana. Essa outra superfície é esférica. E nesse caso, essa lente aqui, olha, é mais fininha na extremidade, nas bordas. Na parte central é mais grossa. Nesse caso, a lente é chamada convergente. Se eu fizer aquele corte, eu vou observar essa forma aqui, olha, que vocês têm aqui. Note que a parte central é mais grossa e a parte aqui das bordas é mais fininha. É o caso da lente convergente. Então essa lente aqui, olha, que eu estou mostrando, é uma lente convergente. É uma lente utilizada pelo hipermétrope. O hipermétrope usa a lente convergente. Então, se vocês notarem uma pessoa com óculos e observarem que a parte central da lente é mais grossa, que é a parte das extremidades, é o hipermétrope, lente convergente. E se a parte central for mais fininha, e as bordas mais grossas, aí já é a lente divergente, é o míope. Então, nós vamos mostrar na aula de hoje como funcionam essas lentes, como nós enxergamos objetos através das lentes. Então, acompanhe aqui no visual que nós temos. Aqui nesse visual, nós temos representado as duas lentes. Tem representado a lente convergente e a lente divergente. Essa convergente é a parte da extremidade, que é bem fininha, e a parte central mais grossa. Agora, olha só as propriedades dessa lente. Um raio de luz que incide na lente na direção perpendicular à sua superfície, ele atravessa sem desvio, uma refração sem desvio. Mas esse raio aqui, olha, atinge a lente nessa posição, e aí ele vai sofrer um desvio. Como a lente é mais refligente, lente de vidro mais refligente que o ar meio externo, esse raio aqui vai se aproximar da normal, porque a lente é mais refligente. Então esse raio se desvia aqui para baixo. Mesma coisa que acontece com esse outro raio, vai desviando para baixo também. Então nós temos esse raio aqui incidente, passando pela lente e atingindo esse ponto aqui de baixo. Mesmo acontece com esse outro raio aqui de baixo. Ele atinge a lente, pelo mesmo raciocínio, ele vai convergir para esse ponto aqui, ó. É por isso que a lente é chamada convergente, porque os raios que incidem na lente paralelos, esses raios, eles atravessam a lente e convergem para um ponto. Por isso que a lente é chamada convergente. E esse ponto vai ser denominado foco da lente.
E a distância desse foco até o centro da lente é chamada de distância focal, esse Fzinho aqui. Agora vamos passar para a lente divergente. A extremidade aqui é mais grossa, a lente usada pelo míope, né? E a parte central é mais fininha. Então, notem, esse raio que incide na lente em direção perpendicular à superfície atravessa a lente sem desvio. Agora, esse raio que incide nessa direção, chegando aqui, sofre refração com desvio. Mas como essa lente de vidro é mais refringente que o ar, esse raio aqui vai se aproximar dessa normal. Então, ocorre um desvio aqui para cima. Então, o raio aqui está abrindo a lente. Ele passa para fora abrindo. O mesmo acontece com esse raio de baixo. Ele atinge a superfície, pelo mesmo raciocínio, ele vai abrir. Então, note que esses raios que incidem paralelos atravessam a lente divergindo, abrindo. É por isso que a lente é denominada lente divergente. E o prolongamento desses raios que emergem, esses prolongamentos vão definir esse ponto, que é chamado foco da lente. A distância desse ponto até o centro da lente é chamada distância focal da lente. Agora, notem, para a lente divergente ou convergente, nós vamos definir uma grandeza, chamada vergência da lente. Vergência da lente, por definição, é 1 sobre a distância focal. Se a distância focal estiver em metro, a unidade metro, a vergência terá a unidade de dioptria, chamada dioptria. Vamos fazer alguns exemplos, alguns pequenos exercícios para calcular a vergência de uma lente. Acompanhe novamente nesse visual. Aqui nós temos vergência. Por definição, esse C vergência é igual a 1 sobre F. Portanto, o F é igual a 1 sobre C, sobre a vergência. Se nós tivermos uma lente com vergência 5 dioptrias, se eu colocar esses 5 aqui, olha, nós teremos 1 sobre 5. 1 sobre 5 vai dar a distância focal. 1 sobre 5 é igual a 0,2. Então, a distância focal daquela lente é 0,2. Se eu tiver uma outra lente com dioptria 10 dioptrias, vergência 10 dioptrias, colocando 10 aqui embaixo, teria 1 sobre 10, vai dar 0,1. Então, a distância focal vai ser 0,1. Então, observe, quanto maior a vergência da lente, 10 comparado com 5, menor será a sua distância focal, 0,1 comparado com 0,2. Menor a distância focal, menor a distância do foco até a lente. Se é menor a distância do foco até a lente, os raios vão convergir mais, eles convergem mais. Então, nós diremos que a lente é mais forte. Esse é um termo usual, a lente é mais forte. Então, quanto menor a distância focal, maior a vergência, a lente é mais forte. Mas justamente esse mais 10, dizendo que a lente é mais forte, é muito usado pelo oculista. Só que eles chamam de grau, eles não falam vergência. Então, eles falam que essa lente tem mais 10 graus, que é uma lente forte, comparada com aquela mais 5 graus, que é uma lente mais fraca. Esse sinal positivo que aparece aqui é devido a uma conversão de sinal que nós vamos fazer. Para a lente convergente, a distância focal será positiva e a vergência positiva. Para a lente divergente, negativa. Então, nesse exemplo aqui sendo positivo, a lente será convergente. E se for negativo, será divergente. Então, notem, se vocês pegarem a receita de um óculos dado por um oculista, ela vai aparecer quantos graus a pessoa deverá usar. Olhem para o sinal. Se o sinal for positivo, a lente é convergente. Então, é hipermétrica. Lente convergente hipermétrica. Se for negativo, a lente divergente será a lente usada pelo míope. Então, através desses valores que o oculista dá, você pode ver se é míope ou hipermétrico, e tendo esse valor do C, você pode até achar a distância focal da lente. Faça isso em casa. Pega o receita de um óculos, pega aquele valor de grau que eles dão, pega o inverso, calcula a distância focal em metros, terá a distância focal daquela lente. Agora nós vamos mostrar como que essas lentes, como nós poderemos ver os objetos através dessas lentes. Nós vamos mostrar isso como funciona agora. Então vamos ver o seguinte exemplo. Aqui nós temos esse objeto, uma palavra universitária. E eu vou colocar aqui na frente dessa lente, desse objeto, essa lente. Então vocês vão ver a palavra através da lente. Note como ficou menor, né? Sem a lente, olha o tamanho. Com a lente ficou menor. Então nós vamos mostrar agora por que isso acontece. Por que nós vamos ver essa palavra menor do que na realidade ela é. Seria a imagem do objeto que nós estamos vendo. Então vamos acompanhar um novo visual para explicar como isso funciona. Então, olhe lá esse visual. Aqui nós temos essa lente, que é uma lente divergente. A extremidade dela aqui é mais grossa, que é a parte central. Uma representação. E aqui nós temos um objeto, que eu coloquei uma vela. Poderia ser para aquela palavra que nós colocamos no universitário, não é isso? Agora notem, o raio que incide na lente proveniente desse objeto, incide no centro da lente,
ele não sofre desvio, como mostramos no outro item. Esse raio que incide na lente paralela ao eixo principal, ele sofre um desvio. Como a lente divergente, ele vai abrir aqui, olha, e sobe, né? O prolongamento desse raio vai definir esse ponto aqui. Aqui esse ponto. Então, olha só, esse observador que está nessa posição, quando ele olha para o objeto sem a lente, ele vai receber esses raios sem a lente. Ó, recebe esse raio, recebe esse outro raio, vê aquele objeto. Mas quando ele coloca a lente, ele vai receber os raios que emergem da lente. Então, ele vai receber esse raio aqui, vai receber esse raio. E esses raios que ele vai receber, este e este, eles como se viessem desse ponto P'. Então, sem a lente, ele vê aquele ponto P. Com a lente, vê o P'. Então, ele vai ver uma imagem daquele objeto, que é menor. Não é isso? Então, nós vemos duas propriedades. O raio que incide paralelo emerge, tendo prolongamento passando pelo foco, e o raio que incide na direção do centro emerge sem desvio. Com essas propriedades, nós mostramos como aparece essa imagem. Agora, nós vamos repetir essa imagem novamente e dar mais exemplos. Então, nós temos aqui novamente a palavra universitário, e aqui na frente eu vou colocar a lente divergente. Então, olha como vocês estão vendo a imagem. A lente divergente é usada pelo míope, né? Então, quando nós olhamos o olho de uma pessoa, usando uma lente divergente, nós vamos ver o olho dessa pessoa menorzinho, que na realidade ele é pequenininho. É o caso da lente divergente, é o caso do míope. Agora, eu vou colocar aqui uma lente convergente. Né? Ao colocar a lente convergente, olha o que vai acontecer. Colocar a lente convergente aqui. Estão vendo? Olha como a palavra ficou maior. Né? Então, nós temos uma imagem aí daquele objeto. Essa lente é chamada vidro de aumento. É utilizado pelo míope, né? Então, note que o míope, quando nós olhamos para o míope, com óculos, nós vamos ver o olho dele bem maior que na realidade, caracteriza o míope, né? Essa lente funciona como vidro de aumento. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar a lente bem afastada da palavra universitário. Olha como ficou de ponta cabeça. Ficou de ponta cabeça. Palavra universitária de ponta cabeça. Né? Então, nesse caso, nós teremos uma imagem invertida, que é justamente o que vai acontecer na máquina fotográfica. Vamos passar para o visual para mostrar rapidinho como funciona isso. Então, nós temos a lente convergente, o objeto bem afastado da lente, o raio que incide paralelo passa pelo foco, o raio que incide na direção do centro vai direto. Então, esse observador, quando olha para o objeto sem a lente, ele enxerga aquele objeto, recebe esses raios que estou indicando aqui. Mas quando ele olha através da lente, vai receber esses raios aqui, ó. Então, ele vai chegar a esse ponto, a imagem de ponta cabeça. É justamente isso que é o princípio da máquina fotográfica. Nós temos lá o objeto, aqui a lente convergente da máquina fotográfica, que é a imagem. E essa imagem está justamente no filme da máquina fotográfica, ela é invertida. É justamente esse esquema também do funcionamento do olho humano. O olho humano é assim. Eu tenho um objeto na frente do olho humano, aqui é uma película chamada cristalino dentro do olho que funciona como uma lente convergente. E a imagem do objeto se forma na retina, onde estão as células que permitem sensação visual. Essa imagem é menor, lá na retina invertida. É isso? Então, repetindo rapidamente. Na aula de hoje, nós mostramos como funcionam as lentes. As lentes esféricas, convergentes e divergentes. Nós mostramos que a lente convergente é utilizada pelo hipermétrope e a lente divergente é usada pelo míope. E como nós poderemos observar os objetos através dessas lentes. Na aula de hoje, nós demos só apenas uma ideia, né? Nas outras aulas, vou mostrar exercícios sobre essas lentes, equações que permitem determinar as imagens dessas lentes. Entenderam direitinho? Tudo bem? Então está bom. Então até a próxima aula e tudo bom para vocês. Até logo, então.